Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao estudo na palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes de estar com você hoje para estudarmos juntos a palavra de Deus. No último programa eu mencionei que tudo isso tem uma significância tremenda e digo, chegando em uma proporção que não temos habilidade para imaginar o tamanho da importância que isso tem. Mas estamos agora entrando no capítulo 9 de Atos, que é a conversão do apóstolo Paulo. E não há uma maneira de falar apropriadamente sobre o tremendo valor do que aconteceu aqui. Pessoalmente, eu acredito que Paulo foi o maior exemplo de cristianismo que Cristo já produziu. Sei que é uma declaração forte e pode não estar correta, mas é o que acredito, que ele é o maior exemplo para o cristianismo bíblico que Cristo já produziu. E é toda a liberdade que temos hoje, esse homem teve parte nela, senhoras e senhores. E a prosperidade dessa nação americana e toda nação no mundo que tem um pouco de liberdade ou prosperidade, você pode dar os créditos para o apóstolo Paulo. Para ser sincero, eu me lembro de ouvir na rádio uma vez um dos bilionários, posso mencionar o nome dele, mas não vou, no Texas, que deu 3 milhões de dólares, eu acho, para a Universidade de Yale, com a ideia de que Yale estabeleceria uma matéria para ensinar sobre a civilização ocidental, sua origem, seu poder, seu prestígio, como ela começou e etc. Alguns anos se passaram e não fizeram nada. E esse multibilionário ligou para o presidente de Yale. Ele contribuía com bastante dinheiro para aquela universidade, tinha se formado lá, eu acho. E ele perguntou, o que você está fazendo com o dinheiro que eu te dei? Era para ensinar a origem da civilização ocidental, como ela começou e por aí vai. E o presidente de Yale disse para ele, para ser sincero com você, não sabemos como começou a civilização ocidental. Não sabemos como começar ou a pesquisar e estudar. Já olhei com professores de história aqui e alguns dos homens mais inteligentes no país, mas não tenho a menor ideia sobre como ensinar isso. Podemos devolver o seu dinheiro ou você pode deixar a gente usar de outra maneira, mas não sabemos o que dizer sobre o que você está pedindo. É um grande tópico, mas não sabemos. Se ele conhecesse a Bíblia dele, ele teria um conhecimento sobre isso. Se conhecesse a palavra de Deus, o presidente de Yale, então saberia como começou a civilização ocidental. Começou com o Senhor Jesus Cristo, mas foi Paulo que Deus usou quando ele foi para Filipe e estabeleceu a igreja ali, na casa de Lídia, vendedora de púrpura. E é incrível, a primeira convertida ali na civilização ocidental foi uma mulher. A primeira igreja foi na casa dela. Espalhou dali até essa nação, que foi grandemente abençoada por causa do evangelho. Mas estamos largando ele, infelizmente. Tragicamente, infelizmente, estamos deixando ele de lado, dizendo que não queremos mais. As universidades que costumavam a ser lugares onde a Bíblia era a rainha das ciências, mas hoje em dia é a psicologia humanista. A situação mudou dessa maneira e a nação também está mudando por causa dos estudantes que saem dessas escolas, estão doutrinados no humanismo, no socialismo e no comunismo. Ateísmo também. Mas eu ouvi isso na rádio,
eu pensei que talvez tivessem pensado nisso de uma forma ou de outra. Não sabemos dos detalhes de como aconteceu, mas é uma vergonha, porque toda a liberdade que temos na civilização oriental aconteceu por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, um dos princípios que usamos ensinando é o princípio do básico. O quê? Princípio do básico. Aquela banda de rock lá? Na banda de rock, não. Como é que você conhece essa banda de rock, hein? Olha, para dizer a verdade, eu não sei nada dessa banda aí, não. Pois é uma forma de dizer, e o irmão Lauren usa isso de vez em quando, e meio que a gente adotou, é quando a gente usa para manter as coisas no básico. Simples, não é? Ah, entendi. Fazer o básico e simples. E às vezes, ensinando, usamos, como você apresentou aí, esse cenário onde o homem pagou milhões de dólares para universidades para ensinar como a civilização ocidental começou. Às vezes as pessoas podem ficar tão intelectuais, deixar o intelecto dominar tanto, que podem complicar as coisas. E eu acho que ele nunca admitiria, se alguém tivesse falado para ele que a civilização ocidental começou com o evangelho indo até a Grécia em primeiro lugar, a oeste, depois para a Inglaterra e depois chegando aqui nas nossas fronteiras e por aí vai. Acho que ele jamais admitiria que o evangelho teve um papel importante, né, em nossa liberdade, prosperidade e por aí vai. Olha, se foi Yali, eles deviam ter perguntado a si mesmo o que foi que começou a Universidade de Yali, certo? Foram alguns pastores querendo começar uma escola bíblica. E volta diretamente para a Bíblia, é aquela universidade. Mas você está correto. No mundo secular, vão fazer o possível para ignorar isso e dar risada de quem diz que é assim. É exatamente o que iria acontecer se alguém tivesse sugerido algo assim para ele. Eu posso mencionar sobre o tópico que estávamos falando na semana passada, sei lá quando foi? Claro, porque estamos falando de Paulo. E eu sempre tive sentimentos misturados sobre o que lemos sobre Paulo no capítulo 8 e no capítulo 7 e a intensidade de sua ira contra a igreja. Porque quando você abre em Gálatas e lê a respeito de Paulo escrevendo os frutos do Espírito são amor e paz e longanimidade e bondade, ele escreveu isso. Lemos o que Lucas escreveu sobre ele e pensamos assim, esse homem era um homem muito diferente em termos de sua vida cristã. E quando você vê ele aqui como um líder judeu, a única maneira em minha mente que posso justificar foi que ele foi tão programado em direção de seu judaísmo, estava tentando tanto, tão comprometido, e ele tinha um padrão de personalidade. Existem certas personalidades que são extremamente zelosas sobre qualquer coisa que estão fazendo, certo? E acredito que ele era esse tipo de pessoa. Provavelmente estava sendo treinado para ser o líder judeu mais importante da época, com esse tipo de intensidade. Então, ele encontra a igreja e faz com que as pessoas até morram. Mas quando você lê sobre ele depois, ele é uma pessoa totalmente diferente. Algo realmente o mudou. Em seu estudo de psicologia no seminário lá em Dallas, você esteve ali por vários anos, vocês estudavam o apóstolo Paulo sobre o que você está falando agora? Nada demais do que estamos fazendo aqui agora. Especulávamos, em um certo ponto, na base de sua história. Provavelmente, o melhor entendimento que podemos ter seria estudar o judaísmo e até que ponto estudavam a fé deles, como queriam que os rabinos fossem, porque Paulo estava ali desde jovem para ser um rabino e, na minha opinião, ele foi a pessoa mais PhD que já produziram. Ele era brilhante,
mas acima disso tinha um grande zelo. E acredito que, de uma certa maneira, parte daquilo é um treinamento, mas certa parte é a personalidade dele. Ele era esse tipo de pessoa e o que Paulo ia fazer, ele ia dar 100%, e se ficasse no judaísmo, seria o próximo Gamaliel, mas não ficou. Algo aconteceu e ele se tornou um cristão. E nós vemos isso hoje. Deus honra isso. Você já deve ter escutado essa expressão, né? Se essa pessoa foi terrível, é terrível para o diabo, se ele for salvo, não dá nem para imaginar o que ele vai fazer para o Senhor. Há uma certa verdade nisso. É verdade. Quando o homem realmente é ruim, fazendo as obras de Satanás, quando Deus muda ele, e devo dizer, meu pai era uma pessoa assim. Ele teve um passado terrível, mas quando foi salvo, melhorou demais. 100%. Você pode acalmar a personalidade com o mover e operação do Espírito Santo, mas essa pessoa, que é uma pessoa que gosta de fazer, que está sempre em movimento, que se sacrifica, essa motivação e coração agora é usada para o bem. Paulo diz para os crentes na Galácia, nós homens temos que ter zelo por algo que é bom. Se é bom, pois na mente dele, supostamente, ele era zeloso pelas coisas de Deus. Como o Bob falou no primeiro programa dessa semana, ele admitiu que ele era motivado. Mas essa personalidade também é o que planejou a igreja primitiva. Foi o que fez ele se levantar e encarar Pedro e dizer, Pedro, você está errado, quando Pedro era o príncipe dos apóstolos. É a mesma determinação quando vai para Jerusalém e diz, eu não permitiria que eles mudassem o evangelho nem por um minuto. Então, lê o primeiro versículo aí. Bem, nós estamos para ir para o intervalo. Sim, temos que ir para o intervalo. Voltamos já. Espero que isso esteja sendo interessante para você, como está sendo para nós. É extremamente importante. Voltamos já já.